A nossa vida é um conjunto de erros e acertos, né? Às vezes os erros são maiores, ferem as pessoas e acabam afastando aqueles que mais amam a gente. Voltar no tempo e desfazer os erros é impossível. Então a única coisa que resta é torcer para que aceitem o nosso perdão. Eu sempre tive uma família unida, uma família amorosa. Os meus pais nunca tiveram muitas condições, mas eles faziam tudo o que podiam para criar as minhas irmãs, me criar também. A gente era muito próximo, sabe? Eu sabia que sempre eu podia contar com eles. Até que quando eu tinha lá pelos meus 18 anos, eu acabei conhecendo o Cleiton. Foi numa festa. Eu ainda não sabia quem era ele direito, mas também confesso que não demorou nada para eu descobrir. Pra ser bem clara, o Cleiton era bandido. Ele vendia drogas no bairro e ainda fazia roubos. Era o tipo de cara que eu aprendi a sempre ficar longe. Mas acontece que eu me apaixonei por ele. E ele também se apaixonou por mim. Só que a minha irmã ficou sabendo. Afinal de contas, o nosso grupo de amigos era praticamente o mesmo. E ela contou pro meu pai. Minha filha, eu não quero acreditar no que eu fiquei sabendo. Eu nem sei o que a minha irmã falou, mas é mentira, pai. É tudo mentira. Rafaela, olha aqui. Eu não te criei pra você se envolver com esse tipo de gente. Eu já falei que é mentira. As pessoas ficam inventando muita coisa, pai. O Cleiton é ótimo, tá bom? E ele me ama. Eu, como pai, não posso ver você destruindo a sua vida. Eu não vou permitir isso. Eu não quero mais esse namoro, entendeu? Entendeu? Eu não quero mais esse namoro. Eu me achava muito adulta, né? Madura por ter 18 anos. E tudo que meu pai falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não que eu concordasse com as coisas que o Cleiton fazia, não era isso, mas eu já amava ele, entende? Eu não ia terminar esse relacionamento, eu gostava dele de verdade. Sabe, ele me tratava como uma princesa, ele me enchia de presentes, ele me levava para lugares que eu nunca tinha ido na vida. Ele tinha até carrão, sabe? Aí, claro, né, eu me deslumbrei com a vida dele. Eu pensava que apesar de viver de uma forma errada, ele uma hora ia largar tudo aquilo. O que eu não via é que ele já estava fazendo lavagem cerebral em mim. Aos poucos eu comecei a achar tudo aquilo normal. Eu achava normal uma pessoa traficar e roubar. Pro desespero dos meus pais, cada vez mais eu me envolvia com ele. A situação ficou tão insuportável dentro de casa que eu até menti que eu tinha terminado com o Cleiton. Só que não adiantou, né? Logo eles descobriram que eu continuava namorando com ele e toda aquela briga, toda aquela cobrança voltou pra minha vida. Eu não aguentava mais aquilo. Eu sabia o que era melhor pra mim. Eu não sei mais o que fazer pra que você acorde. Minha filha, pelo amor de Deus, escuta teu pai. Ninguém nessa vida quer coisa melhor pra você do que eu. Você vai acabar se dando mal, me ouve. Ai, de novo, vai, vira o disco, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ter que ficar discutindo esse assunto o tempo todo. Se você não fosse tão cego, você ia ver que o Cleiton tem feito muito por mim. Meu namorado me dá muita coisa. Aliás, meu namorado me dá coisa que você não pode me dar. É inveja, é isso que você tem deles? Tem inveja, né? Tá com ciúmes, tá com ciúminho. Mas, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Rafaela, esse dinheiro é sujo. Eu tô tentando te alertar por bem. Mas se você não terminar esse namoro de uma vez, vai ser por mal. Eu te proíbo de sair de casa. Tá, pronto, agora eu vi. Era só que me faltava, né? Eu tenho 18 anos, presta atenção, vai. Eu sou maior de idade, eu sou adulta, dona da minha vida. Enquanto você morar debaixo do meu teto, enquanto eu pagar até a conta do seu celular, vai ser do meu jeito. E eu espero que um dia você entenda. Tudo isso que eu tô fazendo é pro seu bem, entendeu? Pro seu bem. Pois bem, foi meu pai que pediu, né? Quando ele falou isso, eu não tive dúvida nenhuma. Eu avisei que eu ia fazer minha mala e que eu ia embora daquela casa. Foi um escândalo. Os meus pais começaram a chorar, minha mãe ficava implorando pra eu não ir. Só que nenhum deles respeitava a minha decisão. Nenhum deles entendia que eu amava o Cleiton. Então, se era pra ser uma guerra todo dia, eu preferi ir embora.
peguei as minhas coisas, fui embora para a casa do meu namorado sem nem olhar para trás. Naquele momento eu não sentia nada pela minha família, nada. A minha família tão carinhosa, tão unida. E eu só pensava no Cleiton. Era ele que eu queria, era com ele que eu queria estar. Eu fui até onde ele morava e ele me recebeu de braços abertos. Eu só pensava, que diferença, hein? Meu pai me põe pra fora e meu namorado me dá um teto. E ainda queriam me convencer de que ele não era uma boa pessoa. Como assim, gente? Nas primeiras semanas foi tudo tão perfeito. Eu me via vivendo um casamento lindo. Não tinha que estudar, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada. O Cleiton me mimava o tempo todo. Mas eu comecei a ver mais de perto que a vida dele era mesmo muito perigosa. Era um entra e sai de gente naquela casa, um monte de homem armado, levando e trazendo droga o tempo todo. Fora que o Cleiton saía 1 ou 2 vezes na semana de madrugada pra fazer os assaltos dele. Claro que eu tinha medo, é lógico que eu tinha medo. Eu cheguei a perguntar quando é que ele ia largar aquela vida. Mas ele respondeu que não sabia fazer outra coisa para viver. Até que um dia a gente estava em casa, quando um dos informantes do Cleiton chegou correndo, dizendo que a polícia estava chegando. Olha, foi uma loucura aquilo. A gente saiu catando coisa pela casa, como dinheiro, droga, celular, e saímos correndo. Todo o resto ficou para trás. Por alguns minutos, a polícia não chega e pega a gente lá. Foi por muito pouco. O Cleiton acabou me levando para um barraco. Era uma casa bem simplesinha, que ele usava de esconderijo. Eu estava apavorada. Mas só que eu também não podia abandonar meu namorado. Então eu fiquei ali com ele, vivendo daquele jeito. Nessa época eu já tinha cortado totalmente todas as relações com a minha família. Até meu número troquei. Eles ficavam tentando falar comigo, então eu decidi trocar o número do meu telefone. Foi uma fase difícil, bem difícil. O Cleiton estava com muito medo de sair, porque disseram que a polícia estava na cola dele. E aí, o dinheiro começou a acabar, né? Eu lembro até hoje, quando meu namorado sugeriu que eu fizesse programa para ganhar dinheiro. Você não ouviu errado, não. O Cleiton falou que conhecia muita gente que poderia me ajudar, que iam me arrumar clientes bons, já que eu era novinha, que eu era bonita, e que aquilo seria só por um tempo, não ia durar muito. Eu chorava desesperada. Eu dizia que eu não podia fazer aquilo. Só que aí ele começou a jogar na minha cara que estava me sustentando há meses e que na hora que ele mais precisava, eu ia virar a cara para ele. Eu ainda amava tanto o Cleiton, tanto. Eu tinha medo de perder ele. E aí foi uma outra lavagem cerebral, né? O meu namorado me convenceu de que fazer programa não era tão ruim assim. E que ainda por cima ia dar uma boa grana. Eu não gosto de lembrar daquele dia, sério, eu não gosto. Mas eu fiz. Eu sempre acabava fazendo tudo que o Cleiton queria, tudo que ele mandava. Eu me enganava dizendo que era por amor. Mas a verdade era medo. Eu tinha medo. No fundo, eu passei a ter muito medo do Cleiton porque ele estava cada dia mais paranoico, cada vez mais agressivo, sabe? Toda noite eu chorava, pensando no meu pai, na minha mãe, na casa que eu tinha. E às vezes eu sentia vontade de ligar para eles. Mas eu também tinha medo de ser rejeitada, eu tinha vergonha de falar onde eu tinha parado. Essa vida toda me fez começar a usar droga. Coisa que eu sempre tive horror na vida, né? Era tudo tão ruim que, sei lá, sabe, usar droga era tipo uma fuga pra mim. Eu posso dizer que eu cheguei literalmente no fundo do poço. Usando droga, fazendo programa, morando com um bandido que só me usava, ele o tempo todo me usava. Eu fiquei uns 2 meses assim. Até que um dia, quando eu tava na rua, o Cleiton foi preso. Um conhecido me ligou. E eu preciso admitir que aquilo pra mim foi um alívio. Eu não sofri por ele nenhum minuto. Eu só consegui sentir alegria por ter me livrado dele. Acontece que aí eu não tinha mais pra onde ir, né? O que eu ia fazer? E
foi a hora de colocar o rabo entre as pernas e ir atrás das únicas pessoas que poderiam me salvar de tudo aquilo. Eu não sabia como é que eu ia fazer para chegar na casa dos meus pais. Eu não sabia nem o que falar. Eu só sabia que eu tinha que ir. Quando o meu pai abriu a porta, depois de eu tocar a campainha, e ele me viu naquele estado, magra, suja. Coitado. Ele mal conseguia falar. Rafaela, minha filha. Ai. O que é que você fez da sua vida? Me perdoa. Por favor, me perdoa. Entra, filha, entra. Não precisa se desculpar. Eu sou seu pai. Eu te falei. Eu sempre estaria aqui por você. Não importa o que aconteça, não importa o que você tenha feito. Eu sou seu pai. E sempre eu vou te estender a mão. Eu vi no olhar dos meus pais uma mistura de pena e ao mesmo tempo alívio por eu estar ali, por eu ter voltado. O meu pai encheu os olhos de lágrima várias vezes e toda hora ele vinha me abraçar. A todo momento ele agradecia a Deus por eu estar ali vivo. Eu não queria mais mentir para as pessoas que mais me amavam, então eu falei tudo. Eu contei tudo o que eu tinha feito, o que eu tinha vivido. E eles simplesmente me perdoaram. Aquele dia eu tomei um banho quentinho, eu sentei na mesa daquela casa onde eu tinha vivido toda a minha vida. Eu comi a lasanha que a minha mãe fazia e que eu tanto gostava. E aí eu dormi na minha cama, que continuava lá arrumada no meu quarto esperando eu voltar. Eu percebi que nunca ninguém vai amar mais a gente que a nossa família. Eu tive a sorte de ter uma que não me abandonou, mesmo depois eu ter abandonado eles, né? Todos os dias eu tento mostrar para os meus pais como eu amo eles. E eu peço desculpa sempre que dá. Mas para eles, tudo o que aconteceu são águas passadas já. Para mim já não é tão simples assim esquecer, né? Mas eu tô tentando. Eu tô fazendo acompanhamento psicológico e graças a Deus eu consegui largar as drogas. Olha, se não fosse o amor do meu pai, o amor da minha família, eu sei que eu não teria conseguido. Valorizem seus pais. Valorizem aqueles que mais amam você.